Alô vocês, agora eu estou com outro convidado ilustre, né? O Marco Soares. O Marco Soares hoje, para quem não sabe, ele preside a OAB Rio aqui na Barra da Tijuca. Ele é o cara que manda nos advogados aqui do Rio de Janeiro, né? No bom sentido da palavra, mandando no bom sentido da palavra, né? Ele que preside aqui a casa. O Marco Soares, como que é presidir uma casa tão grande, né? Tão ilustre como é a OAB aqui no Rio de Janeiro, né? Uma cidade que outrora foi capital federal aqui, que tem uma grande história, que eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? E acho que realmente foi um descaso muito grande que fizeram com o Rio de Janeiro desde JK, não dando suporte quando sai o Rio de Janeiro para se tornar Brasília a capital federal, não dando suporte ao Rio de Janeiro, jogando a história no lixo. Eu sempre costumo falar isso, para quem me conhece sabe disso. Mas vamos lá, como é presidir uma casa tão importante como a OAB Rio? Meu amigo, primeiro deixa eu fazer uma correção, porque advogado você sabe que é muito crítico. Né? A subseção da Barra da Tijuca, ela é a maior subseção da capital do Rio de Janeiro, é a terceira maior do país, ela tem 10.500 advogados. E o presidente aqui, que é eleito, ele não manda nos advogados, por favor. O que a gente faz, o nosso trabalho aqui primordial é cumprir as nossas funções estatutárias da ordem, que é zelar pela advocacia e também pela sociedade. Que a OAB tem esse viés, esse munus público. A OAB não é só um órgão de classe. A OAB é um pouco mais do que isso. É a única profissão privada com previsão constitucional. E ela, além de fiscalizar a atuação da advocacia, né, e também do judiciário, ela é indispensável à administração da justiça, ela também acolhe e atende à sociedade. Então a OAB tem essa dupla face no tecido social. Ela toma conta da advocacia, ela fiscaliza a atuação do advogado, mas ela também atende à sociedade como um todo. E aí vê se as leis estão sendo bem aplicadas, se existe alguma possibilidade de fazer uma ação civil pública, por exemplo. Então a OAB tem esse duplo viés. E é realmente um desafio muito grande presidir uma subseção como a Barra da Tijuca, sobretudo uma subseção que foi criada pelo nosso atual presidente do Conselho Seccional, que é o Dr. Luciano Bandeira, e que foi, na sequência, presidida por ninguém menos que Ricardo Menezes. Então, é um desafio, trabalhei com todos eles, estou aqui desde o começo, então trabalhei com todos eles, já são mais de 12 anos dedicados à advocacia. Um trabalho honorífico, ninguém recebe absolutamente nada para estar aqui, isso é bom deixar bem claro, porque muita gente acha que existe um OAB Card, que o presidente não paga isso e tem privilégio nenhum, né? Vocês veem aqui, a gente está aqui no gabinete, é um gabinete simples, né? Aconchegante, mas simples, pago anuidade igual a qualquer advogado, e estou aqui tentando doar um pouquinho do meu tempo para a minha classe e para a sociedade, buscando um mundo cada vez melhor. Atual, né? Como é que tu vê aí hoje essa crise em meio a judiciário, legislativo e executivo que está acontecendo no Brasil? Qual a tua opinião hoje sobre isso? Olha, nós vivemos uma crise de representatividade, sobretudo. Os poderes, eles não se misturam, eles têm que trabalhar de forma harmônica. É assim que diz a Constituição Federal. A questão que nós temos a enfrentar hoje em dia é a análise principalmente a partir do STF, do texto constitucional, ela é exatamente o que reflete a vontade da sociedade? Não sei. Então, os poderes, eles não podem se misturar. O poder judiciário não interfere no legislativo, o legislativo não interfere no poder executivo, e assim um entre os outros. Mas eles precisam trabalhar de forma harmônica. A questão é, esses poderes são representados por seres humanos. Seres humanos são falíveis por natureza. E aí nós precisamos encontrar o meio do caminho. Eu acho que nós não podemos viver nos extremos, porque o ser humano não vive nos extremos. Numa temperatura muito quente, numa temperatura muito fria, não é o mais agradável para o ser humano. E isso reflete também em nossa sociedade. Então nós precisamos encontrar um meio termo para que possamos ter a nossa sociedade
voltar a se desenvolver. Nós parece que estamos vivendo um atraso, uma época de atraso, de garantias que nós já conseguimos a duras penas lá atrás. São garantias de civilidade. A nossa Constituição é um dos textos mais bonitos que existe. É uma Constituição, uns dizem até, que para um país muito mais avançado do que o próprio Brasil. É uma Constituição utópica. Mas nós, aí eu falo como advogado, né, como cidadão, no momento não nos cabe promover a anarquia. Nós, advogados, juramos defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos e a justiça social. Eu não posso transigir quanto a isso. Quando houver violação de direitos humanos, houver violação do texto constitucional, a ordem dos advogados tem que atuar e eu, como advogado, serei uma voz que me levantarei contra. O senhor acha então que essa harmoniosidade ela não está acontecendo de fato da forma como deveria estar acontecendo? A Constituição não tem sido respeitada? Ora vista, né, que a gente coloca aí 3 exemplos. No governo Lula, onde ele dá o indulto, né, ao Cesare Battisti, um terrorista, mas é o direito dele, presidente Lula, dar o indulto a quem ele quer dar. Aí você vê no governo Temer ele dando um indulto ao André do Rep, também é um direito dele, é o presidente da República dar o indulto a quem ele quer dar. E agora no governo Bolsonaro, né, um indulto concedido a um policial militar que só falou o que pensava. E que não é um bandido como o André do Rep, e que também não é um bandido como o Cesare Battisti, um terrorista, diga-se de passagem. E aí, toda essa represália por um indulto do Bolsonaro. Será que está existindo realmente essa harmonia na Constituição? Está sendo respeitada essa Constituição por quem deveria respeitar o judiciário em si, em questão? Pois é, essa é a grande pergunta que se coloca. Será que nós temos um STF, um tribunal, um Supremo Tribunal Federal, pronto para responder, pronto para agir, para interpretar o que quer dizer o texto constitucional? Porque tem muitas coisas na Constituição que são expressas. No meu ponto, eu tenho grande divergência quanto a algumas posições do STF. Eu e qualquer um advogado e qualquer cidadão, porque quando um processo chega para ser julgado, é muito raro um processo agradar as duas partes. Sempre vai ter um que vai se sagrar com uma tese vitoriosa e o outro não. Mas quando a gente fala, de forma geral, em termos de controle de constitucionalidade, né, do que quer dizer a Constituição, aquilo tem um efeito muito mais amplo, eu também tenho grandes divergências. Eu acho que a questão do indulto não tem o que discutir. É uma prerrogativa do presidente e pronto. O presidente dá indulto para quem ele quiser. Agora, se o STF pode, ele mesmo, determinado ministro, abrir um procedimento investigatório, ele presidir aquele procedimento investigatório e ele ser o juiz que vai julgar aquele procedimento, isso não me parece adequado. Isso não está na lei. Com certeza. Então nós, enquanto sociedade, nós temos que buscar uma maneira, e aí é através de uma reforma, de uma constituinte, de um poder. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas o caminho tem que ser dentro da legalidade. Nós não podemos nos afastar dos direitos e garantias constitucionais que nós temos. Então precisamos agir de forma legal e buscar a modificação. Eu, por exemplo, ministro do STF ter cargo vitalício, eu, Marcos, não concordo. O senhor concorda, doutor? A última pergunta para não tomar mais o seu tempo, né? Afinal é um evento, a gente pode até fazer uma outra entrevista, né? Mais complexa, falando de vários assuntos atuais, abordando outras coisas mais aí da advocacia no geral. Mas só não acha que o caminho seria realmente, ao invés de empossarem advogados como ministros, empossarem sim juízes de carreira? Será que não era esse o caminho? Um juiz de carreira ser colocado para ser o ministro do STF e não um advogado? Ou o senhor acha que não? Que poderia sim um advogado, mas um advogado que fizesse com que a lei fosse mantida ali dentro da Constituição? Eu acho que a advocacia tem que participar também. Nós temos agora, empossamos inclusive 3 desembargadores aqui no Rio de Janeiro.
através do 5º Constitucional. Não só a advocacia, eu acho que a Defensoria Pública, a Promotoria, né, todos esses que são indispensáveis à administração da justiça, que participam do dia a dia do judiciário, eles têm todo o direito de se tornar juízes. Quando a gente fala juiz, é num sentido mais amplo, ministro, né, de um tribunal superior. Tá? Se você limitar isso apenas a juízes de carreira, pode ser que o juiz de carreira, até pelo próprio trabalho dele durante a vida, ele fique um pouco afastado de questões muito particulares da sociedade. A gente costuma dizer que o advogado é o primeiro juiz de uma causa, porque é o advogado que está na ponta da lança, é o advogado que sente o primeiro reclame da sociedade. O cidadão, quando sofre alguma coisa, ele não vai reclamar com o juiz. Ele procura um advogado ou um defensor público para dizer que o direito dele foi violado ou está na ameaça de ser. Então, o advogado, ele tem essa proximidade com a sociedade. Então, para mim, eu vejo com bons olhos continuar tendo problema nenhum nomeação de advogados, de membros do Ministério Público, enfim, da Defensoria Pública, defensores gerais, como membros de tribunais superiores, porque eles enriquecem o diálogo e o debate dessas matérias lá em cima. Só colocando a lei da Constituição em ordem, né? Só colocando a Constituição em ordem. Constituição não está aqui para saber se vai aplicar ou não. Ela tem que ser aplicada e pronto. Ponto, né? É isso aí. Doutor Marcos, foi um enorme prazer, tá? Ter tido aí com o senhor esse tempo, tá certo? Muito obrigado. E outro dia a gente combina aí de fazer uma entrevista mais complexa com o doutor Marcos Soares. Canal Grandes Dias com vocês aí, Marcos Soares, presidente da OAB Rio, Barra da Tijuca. Valeu!